Olá, pessoal! O Estação Onconovas é um podcast produzido pelas clínicas Oncovi, Centro de Oncologia, Hematologia e Terapia Biológica, NOC, Núcleo de Oncologia e Hematologia do Ceará, juntamente com o IBISP, Instituto Brasileiro de Inteligência em Saúde, Pesquisa e Inovação. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Tayane Magalhães, enfermeira oncológica, responsável técnica da Clínica Santos Dumont. Tenho MBA em Gestão e Qualidade em Saúde, fui formada em residência pelo Instituto do Câncer do Ceará e hoje vou estar trazendo algumas convidadas para vocês. Hoje está aqui com a gente a doutora Suzane de Lavor, residência em radioterapia pelo Instituto do Câncer do Ceará, radioterapeuta do CRIO e da Clínica NOC. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estaremos trazendo também a doutora Desirê Castro, médica formada pela UFC, cirurgiã geral pelo IJF, mastologista pelo HGF, curso de oncoplastia e reconstrução de mama pela Sociedade Brasileira de Mastologia e Hospital Amaral Carvalho, com experiência no tratamento do câncer de mama e reconstrução mamária. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Vamos iniciar com a doutora Desirê, falando um pouquinho sobre prevenção e rastreamento. Doutora, quando falamos em prevenção do câncer de mama, ainda há muitas dúvidas sobre o que realmente faz diferença? Quais são as principais medidas preventivas e a importância do rastreamento regular para o diagnóstico precoce? O rastreamento regular para o diagnóstico precoce de câncer de mama é muito importante para que possamos detectar precocemente novos casos de câncer de mama, identificá-los bem no início e assim oferecermos um tratamento com maiores chances de cura. As medidas preventivas principais são realizar os seus exames periodicamente, conhecer suas mamas, é muito importante seu autoconhecimento todos os meses, parar um momentinho na frente do espelho, observar se tem alguma mudança em relação ao mês anterior, além de sempre estar atento à realização dos exames. É um ponto muito importante a gente falar sobre esse conhecimento, né? O que a gente mais fala dentro da saúde, é a gente saber a importância do que é normal, né? E do que é o diferente. Então, esse conhecimento é o quê? Que eu consiga notar de uma forma mais natural e mais fácil, eu conhecendo a minha mama, saber o que é de diferente, se eu tenho um abalamento, se tá inchada, se tem uma maior que a outra, né? Esses são os sinais que a gente, sabendo o que é o normal da nossa mama, né? Um mamilo retraído é muito comum, mas a gente sabendo que aquilo é normal em mim, né? Não necessariamente vai ser um sinal de alerta, né? São todas essas nuances que a gente pode sugerir aos nossos telespectadores. Exatamente. Então, doutora, sobre hábitos e autocuidado, que aí é o que é o mais difícil de mudar, né? Que são os hábitos. Além dos exames de rotina, que orientações você costuma dar sobre estilo de vida e hábitos que ajudam a reduzir o câncer de mama em mulheres? Notamos que o exercício físico é o principal fator de prevenção do câncer de mama atualmente. Outros hábitos muito importantes são não iniciar ou cessar tabagismo, evitar consumo excessivo de álcool, manter sempre o peso adequado e uma dieta bem balanceada. Todos esses fatores vão ajudar a prevenir realmente o surgimento de novos casos de câncer de mama. É muito importante sempre focar nisso, sempre falo sobre isso na consulta. Hoje em dia, um dos tópicos da anamnese, né, quando vamos conversar com os pacientes, é perguntar se a paciente é sedentária, se ainda for sedentária, estimular a realização de atividade física, porque já foi visto que é realmente um fator decisivo para prevenir. Para a gente que está na prática, né, consegue visualizar isso de uma forma bem real. O paciente que faz tratamento e faz atividade física e aquele que não faz, né? A diferença é gritante de qualidade de vida, de conseguir os objetivos do tratamento, né? Então, é muito importante a gente ter isso como hábito. A gente sabe que é um dos maiores desafios, né? Com certeza. Fazer atividade física de forma regular e se alimentar bem, que é a chave para tudo, mas que a gente é o mais difícil de fazer, né? Porque a gente tem muitas tentações, a gente costuma frequentar a comida e a atividade física muitas vezes é o nosso ambiente social, né? Então é difícil a gente se retirar desse local social e saber balancear isso de uma forma saudável, né? Eu sempre falo que a gente sabe a receita, mas o mais difícil é seguir essa receita. Então
a gente reforça a importância desse autocuidado, né? Porque não é uma coisa pra gente fazer pontualmente, é algo pra gente levar durante toda a nossa vida. Eu costumo sempre falar para os pacientes que os hábitos, eles são reflexos que a gente vai receber durante um outro tempo, um outro momento da vida. Não necessariamente aquele que a gente está bebendo, se alimentando mal, né? Vai ser tudo consequência. Então, é muito importante a gente estimular esses bons hábitos, né? É verdade. Incluindo também darmos o exemplo, né? Exatamente. Às vezes a gente posta nas redes sociais, os pacientes veem e já se estimulam, então vale a pena. Vale a pena a gente estimular e servir de exemplo, né? Faça o que eu digo e também faça o que eu faço. Então, trazendo um pouquinho, já que eu já falei desse desafio, né? Que é o desafio dos hábitos, o que seriam outros desafios para a gente trazer desse dia a dia, né? Dos pacientes oncológicos ou das pessoas que vão passar por tratamento, né? Eu trago como um grande desafio o acesso à informação. Hoje a gente tem muito acesso à informação e muitas vezes o acesso a informações erradas, que o paciente se confia naquela informação, ele tem uma enxurrada de opiniões, de especialistas que nem sempre são especialistas, de estimular condutas a determinar a alimentos, a hábitos, a roupas, enfim, a gente tem acesso a muita informação, mas nem sempre a gente vê quem é aquela pessoa que está informando, porque é muito fácil eu ligar hoje uma câmera e dizer que eu sou nutricionista, eu sou psicóloga e eu oriento isso e isso. A gente não vai atrás de saber necessariamente quem é aquela pessoa, então eu acho que é um grande desafio. Antes era não ter acesso, né? Hoje é saber selecionar esse acesso de uma forma que a gente tenha acesso a essa informação, mas não deixe de buscar o médico que a gente confia, né? Ou fazer os exames de forma regular e de acordo com a nossa indicação, né? Eu acredito que esse desafio, porque a gente vê muito, hoje um paciente recebe uma biópsia, ele já chega para você, né, doutora? Ele já chega para você sabendo o que é uma radioterapia e perguntando se queima, né? E cheio de informações que nem sempre são as que ele precisa acessar, até porque às vezes faz um tratamento no abdômen e não tem sintomas de cabeça e pescoço, e ele traz aqueles sintomas, doutor, eu vou ficar com mucosite, né? Às vezes ele sabe o nome, mas não sabe o que é e se assusta com aquilo, né? Às vezes, doutor, eu vou tirar a mama toda, né? E não necessariamente essa vai ser a conduta daquele momento, né? Então, vocês também acreditam que esse é um grande desafio? Eu sempre falo para os pacientes escutarem os profissionais que estão acompanhando eles, né? Eles se comparam muito com os outros pacientes. Eu sempre falo, cada caso é um caso. Não é o tratamento que o paciente está realizando vai ser o mesmo seu. Os sintomas que ele está sentindo não vai ser os mesmos seus. Ouvir principalmente os profissionais, porque de médico todo mundo tem um pouco, né? Então, cada um dá seu pitaco, vê na internet e acaba que nem sempre é a realidade, né? Agora, para você, doutora Suzane, a radioterapia é uma etapa fundamental para muitos casos de câncer de mama, mas ela ainda gera muito receio aos pacientes. Como você explica o papel desse tratamento e o que mudou com as novas tecnologias aí na radioterapia? A radioterapia, ela age localmente. Paciente que trata mama, a gente só faz a radiação na mama, se necessário em drenagem, que é a axila ou fossa supraclavicular. Então, os sintomas que a paciente vai sentir são sintomas locais. Os pacientes têm muito receio, acho que às vezes tem mais receio da radioterapia do que da própria quimio, né? Porque antigamente as tecnologias eram mais defasadas, né? A gente tinha um grau de radiodermite. O que é radiodermite? A inflamação, aquela mama mais sensível, a pele mais avermelhada. Anteriormente, quando a gente tinha um tratamento 2D, esse acometimento era muito mais visível. O que acontece hoje em dia? Cada paciente que vai iniciar o tratamento, a gente pede uma tomografia de planejamento. Essa tomografia a gente consegue calcular para não chegar a dose alta nos órgãos próximos. No caso da mama, o que são os órgãos próximos? Pulmão, coração, medula óssea. Então a gente consegue calcular tudo muito direitinho para chegar a radiação somente ali na mama, onde a gente quer que chegue. Então, atualmente a gente tem essa tecnologia, a gente proporciona para pacientes SUS, pacientes convênio a mesma tecnologia. Então, o que eu falo para os pacientes é fiquem tranquilos, fiquem seguros, o tratamento costuma ser bem tranquilo
E as tecnologias estão avançando cada vez mais. Anteriormente, a gente fazia o tratamento em 25 sessões. Hoje, a maioria das pacientes fazem em 15 sessões. E o que a gente vê? Embora a gente tenha reduzido o número de frações, a mama ela tem ficado menos sensível à pele. Parece até que muitos pacientes parecem que nem fizeram radioterapia. Então, as tecnologias estão aí para ajudar a gente a promover um tratamento mais tranquilo, mais adequado. É importante sempre frisar o que a doutora vocês trouxeram, né? Cada caso é um caso, né? E não se espelhar, pode ser que a colega, a vizinha, tenha feito o mesmo tratamento, mas ela tem efeitos colaterais diferentes. Então, a gente confiar no que está acontecendo com a gente, naquele profissional, vincular, né? Com aquele profissional que está ali com a gente, é o fundamental. E confiar, né? É confiar no que a gente estudou, no que a gente está querendo passar, né? A experiência dele vai ser individual e estimular para que a gente consiga desmistificar essa coisa de porque fulano foi assim, fulano foi assado, porque o chá do não sei o quê, porque o creme do aquilo, né? Uhum. São muitas pessoas que vão falar de muitas coisas novas e a gente estimular mesmo esse vínculo com os profissionais é fundamental, né? Até um pouco sobre isso que eu vou falar agora, que é sobre a atuação multidisciplinar, né? Antes a gente tinha os tratamentos muito centrados na figura do médico e hoje a gente consegue ter uma equipe completa e especializada naquilo que ele vai fazer. Então, é justamente isso que eu quero conversar com vocês. Qual é a importância da equipe multidisciplinar, por exemplo, para você, doutora Desirê? Antigamente, quando as pacientes chegavam para perguntar qualquer coisa, a gente meio que tinha que ter todas as respostas. E não tem como o médico saber de tudo, infelizmente. Ou felizmente. Não é nossa função saber como vai ser injetada a droga ou quais são os efeitos psicológicos que o paciente vai ter. Claro que naquele primeiro momento nós somos os profissionais de referência deles, mas é muito bom a gente poder contar com uma equipe multidisciplinar bem unida, com informações boas mesmo, cada um trazendo um ponto. Quando passa com a enfermagem, tem muitas coisas que elas vão dizer que vão ajudar demais no tratamento do paciente, que o paciente vai conseguir entender melhor os efeitos imediatos dos remédios que vão ser administrados naquele momento. Muitas vezes eles têm dúvidas sobre medicação que a gente não tem como responder ali na hora. Às vezes passa com o farmacêutico da clínica e o farmacêutico já consegue explicar algumas interações medicamentosas que a gente não consegue responder de imediato. Muitas vezes perguntas sobre radioterapia. Doutora, quantas sessões vão ser? Calma. Você vai ter um momento de conversar com o radioterapeuta vai poder conversar com você sobre isso, vai lhe explicar como é que vai ser o tratamento, vai explicar justamente sobre a programação antes do tratamento. E também, mesmo da mesma forma, psicólogo, fisioterapeuta, né, que anda ali mãos dadas com tanto a rádio como a mastologia. E eu gosto de incluir também o profissional de educação física, quando a gente vai falar. Nem todos têm acesso a um profissional mesmo, um professor para chamar de seu, né? Mas quem tem, assim, eu peço para chamar junto mesmo, para poder a gente traçar as melhores estratégias, né, para cada paciente. Cada paciente é único, assim. Da mesma forma que a gente tem muitos estudos que mostram que cada vez mais o câncer de mama é diferente em muitas etapas, muitos detalhes são únicos de cada tumor. Cada paciente, mesmo que tenha um tumor parecido ou muito semelhante, cada paciente vai ter um tratamento seu, né? Cada um vai ter um tratamento individualizado. Isso é muito importante. Quando a gente tem uma equipe multidisciplinar forte, unida, é essencial. É importante ressaltar que nas nossas clínicas, né, a gente tem o apoio da equipe multidisciplinar, desde o nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, radioterapeuta, mastologista, oncologista, né, a gente consegue estar todo mundo ali tendo a mesma conversa, né, que eu acho que isso é fundamental, né,
isso proporciona uma experiência para o paciente muito diferente. Eu acredito que hoje na qualidade a gente fala muito sobre a experiência do cliente, né, do paciente, e é isso que a gente quer tratar, tanto o paciente do SUS como o paciente do convênio, de uma maneira melhor possível. Então, essa atuação conjunta, essa multidisciplinaridade é fundamental e é o que a gente quer levar de melhor, né, dentro das nossas clínicas para o paciente que está sendo atendido ali, né. E agora, como uma das últimas perguntas, eu vou perguntar para a doutora Desirê, a senhora poderia explicar de uma forma clara o que são e quando são indicados os procedimentos da PAF e da coribiópsia e qual é o papel dessa confirmação diagnóstica? Para a gente dar o diagnóstico de câncer de mama, não bastam os exames de imagem, a gente precisa da confirmação diagnóstica. E essa confirmação é feita através da biópsia, certo? A biópsia, na maioria das vezes, ela é feita uma biópsia com tecido, que a gente chama de core biopsy, que é feita com material que a gente chama de pistola, acoplada a uma agulha, e vai tirar pequenos fragmentos do tecido de dentro do nódulo. Esses fragmentos vão ser encaminhados para o exame histopatológico, e lá a gente vai conseguir as informações, se é um tumor maligno, um tumor benigno, qual é o tipo de tumor maligno, se é os subtipos, vai depender também da imunohistoquímica que a gente faz com o mesmo fragmento que foi retirado. Esse exame é feito de forma ambulatorial, geralmente guiado por ultrassonografia ou por mamografia, e o paciente um exame relativamente rápido, feito sob anestesia local, então o paciente vai receber anestesia, muitas vezes fica muito angustiada se o exame vai doer e tudo mais. Tem o momento da anestesia local antes, e o exame pode ser um pouco incômodo dependendo de cada paciente tem uma sensibilidade um pouco diferente, então não dá para dizer que é indolor, porque cada paciente é de um jeito, como a gente já falou. E a PAF, que é a punção aspirativa por agulha fina, também tem um papel fundamental para diferenciar processos benignos de processos malignos. Diferente da core biopsy, ele não tira pequenos fragmentos, ele consegue tirar apenas algumas células do nódulo ou do cisto, às vezes do linfonodo, e aí a gente vai conseguir direcionar mais se aquele processo é um processo benigno ou um processo maligno. Ele é uma das etapas do diagnóstico, mas não é a única etapa, né? Sempre a gente vai precisar de uma biópsia também de tecido, que é feita pela biópsia por agulha grossa ou core biopsy. É importante ressaltar o papel do mastologista no sentido de que ele não acompanha só o câncer, né? Ele acompanha também as doenças benignas, ele também acompanha o paciente durante os seus exames de rotina, né? É importante a gente frisar isso, porque às vezes, não, eu só vou pro mastologista quando eu tiver com câncer. E, na verdade, não é assim. A gente tem que procurar o especialista, vincular com ele, né? E ser acompanhado durante o maior tempo possível e de uma forma segura, com o profissional correto. E agora a gente vai falar um pouco sobre essa mudança, né, nas indicações do início do rastreamento, que foi um assunto muito debatido nesse ano de 2025, então questionar a doutora Desirê o que foi essa mudança do Ministério da Saúde, quais são as etapas, o que a gente precisa fazer a partir de agora. O Ministério da Saúde, no ano de 2025, finalmente adotou a idade mínima para a realização dos exames de mamografia de rastreamento dos 40 anos, assim como as sociedades de mastologia e de radiologia já recomendavam anteriormente. Antigamente, o Ministério da Saúde recomendava apenas a partir dos 50 anos até os 69 anos, de forma bienal, então uma vez a cada 2 anos, certo? E atualmente eles começaram a recomendar a realização de mamografia a partir dos 40 anos até os 74 anos. Eles ainda têm um ponto de corte da idade de 74 anos, apesar de que os mastologistas e os membros do Colégio de Radiologia ainda não veem como um ponto de corte final, porque a população está envelhecendo, pacientes de 74 anos hoje são muito mais jovens do que há 10, 20 anos atrás. Então, a gente ainda não adota a data limite, né, o ano limite, a idade limite para realizar o exame, mas é muito importante que tenha sido liberada a partir dos 40 anos agora, a partir desse ano. Então, ainda é feito de forma bianual, a cada 2 anos, mas já tivemos um avanço muito bom
E agora os médicos de saúde da família, os ginecologistas e as enfermeiras do posto de saúde já têm a recomendação de solicitar os exames a partir dos 40 anos. Vamos ter muitos benefícios a partir de agora. Então, muito obrigada, doutora Desirê. Agora eu vou perguntar para a doutora Suzane, né, um pouco sobre quais são as perspectivas, o que a gente tem que ter de maior cuidado, sobre o autocuidado, para a gente encerrar aí, de dicas, né, que a gente pode estar trazendo para as mulheres que estão nos ouvindo. Eu acho que um recado muito importante é o diagnóstico precoce. A gente sabe que o câncer de mama é um câncer que é rastreável, diferente de outros tipos de tumores. Então, a paciente, a mulher, ela tem que fazer o rastreio anual. Então, a paciente que é diagnosticada precocemente, ela tem até 95% de chance de cura. Diferente de pacientes que a gente, sim, infelizmente, acaba atendendo, que já são diagnosticadas aí Uma fase mais numa avançada. fase mais avançada, né? Então, eu queria ressaltar essa questão do diagnóstico precoce. Faça seu exame anualmente, procure o mastologista anualmente. E sem falar da prevenção, né? Como a gente já falou inicialmente, questão de atividade física, alimentação saudável, tudo isso é importante. Obrigada, doutora Suzane. Agora, eu quero agradecer aos nossos convidados pela presença, pela escuta, pela troca de informações aqui com as meninas que estiveram nesse episódio e a todos os ouvintes que estão em casa, nos acompanhando até aqui. Para saber mais sobre a prevenção e o combate de câncer de mama, siga-nos nas nossas redes sociais, no @NOC, no @Clínica Oncovi, no @IBISP Oficial. Nossas clínicas NOC, Oncovi, Instituto IBISP, sempre semeando cuidado.